Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Simbora lá para a história de hoje, que é uma da sua história também, tá passando aí na sua telinha o e-mail. Se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante aqui pra gente, tá? Bom, simbora lá para nossa história de hoje. Eu acho que eu tô olhando pro lado errado dessa câmera, mas tudo bem. Oi, Dani, amo seus vídeos. Enquanto arrumo a casa, assisto todos. Seu papel é muito importante para tantas Alices que necessitam de conselhos em momentos de desamparo e inquietude. Almejo muito que você leia a minha história, então estamos aqui lendo a sua história, amiga. Me chamo Alice, tenho 25 anos. Sou casada há 4 anos, tenho um filho de 1 ano. Vim aqui contar minha história como uma forma de desabafo e ouvir o seu pitaco, pois me encontro numa fase de muita decepção. Eu vim de uma família de pais evangélicos, tenho um irmão, pouca coisa mais velho. Frequentamos a igreja desde que nascemos. Meus pais eram muito religiosos e davam extrema atenção às coisas que o pastor dizia e à opinião dos irmãos da igreja. Qualquer coisinha era um escândalo. Eles sentiam que deviam causar sempre a melhor impressão para tudo e para todos, e isso nos sufocava. Eu, por exemplo, mesmo não sendo de uma época tão antiga, eu não podia usar calça. Eu fui obrigada a usar saia por todo o meu ensino fundamental. Isso trouxe muitas chacotas. Eu não podia participar das aulas de educação física, pois eu não podia usar calça. Para minha mãe, ninguém prestava. Para ela, o filho dos vizinhos não seriam ninguém na vida. Logo, ela não permitia que fizéssemos amizades com ninguém. Para ela, todo mundo era má influência e nos levariam para o mau caminho. Meu pai, desde sempre até hoje, sempre teve a mesma rotina. Ele ia ao trabalho, retornava para casa, dormia um pouco e ia para a igreja. A vida dele sempre se resumiu a isso. Amigos ele nunca teve, nunca foi para o futebol, nunca foi no cinema, nem conhece shopping. Não tem nenhum hobby. A vida dele é monotônia estática, que para ele é ótima. Ele não se adaptou direito às tecnologias, ele não sabe nem mexer no WhatsApp. Não tem rede social e nunca teve. Se eu mostro um meme, ele nem entende. Não temos nenhum assunto. Ele vive num universo paralelo, onde assuntos que ninguém se interessa são importantes para ele, como, por exemplo, fatos do passado da vida dele. Eu tenho quase certeza que ele sofre de algum transtorno, mas nunca foi diagnosticado. Ele só estudou ensino fundamental e trabalhou a vida inteira no mesmo emprego. Nunca teve ambição para melhorar. Nunca procurou um trabalho melhor, nunca quis estudar para melhorar de vida. A minha mãe é a parte mais difícil dessa história. Ela me teve pouco tempo depois, perdeu sua saúde, por isso nunca trabalhou. Um dos rins parou de funcionar, ela sentia muitas dores. Lembro que ela não podia me dar colo. A minha infância se resumiu em vê-la chorar e reclamar de dor. Por causa disso, ela não tinha paciência. Ela brigava, gritava, me batia. Eu tinha muito medo dela. Diante de sua falta de saúde, eu passei a fazer os afazeres domésticos desde muito cedo para ajudá-la. Com 8 anos, eu já lavava casa, roupa, louça. Só cozinhar que eu não cozinhava. Nesse contexto todo, minha mãe não colocava meu irmão para fazer nada e eu fazia tudo sozinha. Aos 8 anos, ela realizou uma cirurgia com a promessa de que a saúde seria recuperada. Quando a Alice tinha 8 anos, tá, gente? E nessa época de hospitalização, me senti muito sozinho nas mãos da minha tia que cuidavam de mim. Ali eu achava que minha mãe ia morrer e eu ia ficar sem mãe. Eu chorava muito nessa época. A cirurgia foi um fracasso. Minha mãe continuou do mesmo jeito de antes. A partir de então, começaria uma próxima etapa de problemas na família. Além da falta de saúde da minha mãe, meu irmão começou a dar muito trabalho. Desde muito cedo ele se mostrava ser uma pessoa maldosa. Na escola ele batia nos colegas. Quando meus pais o corrigiam, ele se revoltava, era muito vingativo, agressivo, desinteressado. Ele não se interessava por nada, em estudar, fazia bullying com pessoas. Meus pais não ligavam muito para esse comportamento dele. Na adolescência, ele arrumou más companhias e começou a usar drogas e se envolveu na criminalidade.
E mesmo ainda sendo adolescente, meus pais já tinham perdido o controle da situação. Ele simplesmente mandava no nariz dele e fazia o que ele queria. Ele arrumava emprego, mas gastava tudo em festa e baboseira. Nunca colocou um pão lá em casa para ajudar. Meus pais, com a tentativa de afastar ele das amizades, fez que a gente mudasse de bairro e não resolveu nada. Ele, inclusive, piorou. Nessa atmosfera toda, em casa, havia muitas brigas e gritaria, ameaças. Meus pais, por várias vezes, a nossa Alice achou que ele poderia acabar com a vida dos pais dela, a qualquer momento. Pois eu nunca duvidei, Dani, que ele tivesse essa capacidade. Eu não me envolvia nas brigas, mas eu sofria muito com a situação, chorava muito. Eu só queria ter uma família normal, só queria ser vista. Era tantos problemas da minha família. Dani, só retomando a um ponto importante da história, eu fui vítima também por parte do irmão dela, tá? Deixa eu consertar a câmera aqui, gente, espera aí. Ela foi vítima, então, de abusos ali por parte do próprio irmão, tá bom? Bom, ele destruiu minha infância e minha adolescência. Várias vezes eu busquei refúgio nos meus pais para me socorrer, mas eles nem ligavam. Meu irmão preferia xingamentos diários e gratuitos para mim. Graças a Deus eu até esqueci as palavras. Ele fazia questão de dizer que eu não prestava, que nada que eu fazia prestava. Ele destruiu minha autoestima. Tinha as ameaças, eu não podia ir no banheiro, acredita? Por muitas vezes eu defequei numa casa abandonada ao lado de casa por medo dele. Eu não podia ver TV, eu não podia mexer no computador. Eu só conseguia ver televisão e jogar no computador quando minha família saía. E quando meu pai chegava, no maior desespero, eu desligava e saía correndo para o meu quarto. Até hoje, quando meu marido chega em casa, eu tenho o impulso de desligar a televisão e parar o que eu estiver fazendo com medo dele brigar comigo. Meu irmão também por muitas vezes me bateu sem nenhuma piedade. Eu batia de volta para me defender, mas eu era bem menor. Ele também tirou minha inocência completamente, mas eu não quero falar nada sobre isso. Nossa, tô até imaginando o que seja. Espero que não seja o que eu estou imaginando, quer dizer. Bom, nas minhas tentativas de buscar ajuda, ela tentava falar com a mãe dela, mas a mãe nem ligava. Ela sempre passava a mão na cabeça do meu irmão, dizendo que eu era problemática. A preferência dos meus pais por ele era visível. Na padaria, eles compravam um bolo de chocolate para o meu irmão e para mim pão. Eu entendo que a gente era pobre, mas eu acho que devíamos tratar dois irmãos iguais. Para ele era bicicleta nova, para mim bicicleta usada. E foram muitas diferenças. Quando eu estava acabando o ensino médio, ele foi preso pela primeira vez. A partir daí, eu perdi as contas de quantas vezes mais eu vi meu irmão ser preso. Em suas prisões, meus pais faziam muitos esforços para ele ser solto e ser reintegrado na sociedade. Eles acreditavam que meu irmão mudaria de vida. Enquanto isso, eu, como sempre, só de escanteio. Me tornei uma adolescente estranha. Eu era tímida, insegura, baixa autoestima, totalmente fora da realidade das pessoas da minha idade. Eu não tinha celular com 15 anos. Todo mundo tinha Facebook, Instagram, WhatsApp e eu não. Eu nem sabia de nenhum assunto. Eu praticamente vegetava. A única coisa que eu fazia era ir para a escola e voltar para casa. Na minha casa nem Wi-Fi tinha. Quando pedi a minha mãe para colocar a internet lá em casa, ela me humilhou muito, que até hoje eu sofro só de lembrar as palavras que ela me disse. Eu só queria um celular, uma internet para conseguir estudar, conhecer o mundo. Mas para os meus pais aquilo era luxo e eles não podiam sustentar meus luxos, pois eles tinham que ajudar o meu irmão que estava preso. Dani, eu era feia, eu não me arrumava, eu não me maquiava, minhas roupas eram estranhas. Nenhum garoto se interessava por mim. E eu também não me interessava por ninguém. Me fechei, sabe? Eu não gostei de nenhum garoto, não beijei, não fiz nada com ninguém. Permaneci virgem e boca virgem até os 20 anos. Eu sinto tanta dor por ter perdido essa fase da minha vida, mas na época eu nem tinha consciência de que era daquele jeito. Quando acabei o ensino médio, eu não entrei na faculdade porque eu não passei no Enem. A faculdade particular, meu pai disse que não ia pagar.
Pedi para ele pagar um curso técnico, ele disse que não, porque tinha que ajudar meu irmão. Nisso tudo vieram as cobranças da minha mãe. Eu era uma vagabunda que não trabalhava e nem estudava. Ela me comparava com as minhas primas que faziam faculdade, todas elas os pais pagavam. Daí, Dani, surgiu um curso técnico gratuito no governo. Nesse curso eu ganhava uma bolsa de R$ 200. Minha mãe praguejou tanto, falou que aquele curso não ia dar em nada, que era para eu parar, que eu fazia à noite, que era perigoso, mas eu firme concluí, foram 2 anos. Mas eu continuava feia e ninguém se interessava por mim. Eu fiz o curso, gente, roubando a internet da vizinha. Durante o curso técnico eu prestei o Enem eu doida. O Enem e passei na Faculdade Federal. Comecei a faculdade, com um mês desisti. Eu me sentia inferior a todo mundo. Eu me sentia burra. Eu sentia que lá não era para mim. Eu achava que tinha passado por sorte. Nessa época eu desejava me jogar na frente de um carro e morrer. Daí que voltei a estaca zero. Não estudava, não trabalhava e só ouvia cobranças. Daí que fui trabalhar no mercado, onde eu me senti muito mal. Na escola eu sempre fui inteligente, eu tinha imaginado um futuro muito melhor para mim. Naquele mercado eu não tinha nada a ver com o que eu sonhava para mim. Mas eu segui, pois eu tinha que pagar a faculdade com meu salário. Com o primeiro salário, prestei vestibular e passei. O valor da mensalidade eu não conseguia pagar sem ajuda. E mais uma vez meu pai disse que não poderia me ajudar. Era meu curso dos sonhos. Então me matriculei num curso mais barato. Coitada, né, gente? Consegui pagar. Estudei 2 meses e odiei o curso. Nessa época, na verdade, antes de trabalhar no mercado, conheci meu marido. Eu tinha 19 anos. Nos conhecemos na internet. Enrolei ele 8 meses e tomei coragem para encontrá-lo. Eu me sentia tão feia que eu tinha vergonha. Eu só tive coragem de sair com ele porque quando comecei a trabalhar, eu me senti mais fora da bolha. Ela resolveu marcar com um cara. O primeiro encontro foi bem agradável, fomos ao cinema. Eu não quis beijá-lo porque eu nunca tinha beijado ninguém e tinha vergonha. A partir daí achei que eu nunca mais veria ele. Só que não, ele não me largou mais. Saímos de novo no segundo encontro eu tive coragem de beijá-lo e foi maravilhoso. Mas eu ainda achava que não ia dar em nada. Aí ele me pediu em namoro e eu aceitei. Mas eu achei que ele ia terminar logo comigo. Mas não, avançamos. Acho que ele se compadeceu com a minha história, sempre me apoiou e incentivou em tudo. Ergueu minha autoestima e nos casamos e vivemos bem. Mas voltando ao ponto que eu larguei a faculdade que eu não gostava, eu fiz o Enem de novo. Eu passei na Federal de novo, só para provar para mim que eu não tinha sido por sorte da outra vez. Mas eu não quis assumir o curso, então me matriculei numa bolsa integral em outro curso. Nesse meio tempo, eu já havia saído do mercado e arrumei um ótimo emprego na área do meu curso técnico. O salário não era grande coisa, mas eu trabalhava meio período. Estudei 3 períodos e mais uma vez me vi frustrada, não gostei do curso. E as palavras da minha mãe martelavam a todo tempo na minha cabeça. Cheguei a pensar que eu nunca ia ter uma faculdade, mas meu marido me incentivou. Ele falou, vai fazer o que você realmente quer. Aí sim, fiz o vestibular. E hoje já estou no 8º período, quase acabando. Fiz estágio no hospital e me encantei. A história tem tudo para ter um final feliz, mas meu final feliz ainda não chegou. Quando eu estava no 6º período, meu filho nasceu e eu segui forte e firme com a faculdade. Mas chegou um momento que eu precisei sair do meu emprego, que eu tanto gostava, para estagiar no hospital. Então pedi demissão. Minha mãe então cuida do meu bebê para eu trabalhar. Fiz um grande sacrifício em largar meu emprego para ir para o estágio, ganhando quase nada. Daí minha mãe me deixou na mão. Disse que não ia mais olhar meu bebê. Então tive que sair do estágio e hoje estou aqui desempregada e sem dinheiro. Fiquei muito magoada, achei que ela mudaria quando o neto nascesse, mas não. Ela preferiu questões pessoais dela do que estender a mão e me ajudar. Ela não quis mais me ajudar porque ela vinha olhar o bebê aqui em casa. Meu irmão mora na casa dela e eu morro de medo. Ele leva bandidos lá, ele é agressivo. Então eu pedi a minha mãe para cuidar do meu filho aqui na minha casa.
Eu nunca permiti que meu filho fosse lá. E minha mãe não gostou disso. Ela disse que vir cuidar dele aqui em casa não dá pra ela. Hoje ela tá destruída na depressão e na ansiedade por causa dos abusos do meu irmão. Ele não trabalha, não fez nem ensino fundamental. Não ajuda em nada, só inferniza a vida dos meus pais. Até hoje eu não sei como ele ainda não acabou com meus pais, seja por violência ou por infarto. Eu já tentei ajudá-los, dei conselhos. Falei com meus pais que eles têm que sair fora para bater as asas. Já falei para minha mãe vir morar comigo. Propus muitas soluções, mas eles não me ouvem. Parece estar bem lá, vivendo naquele inferno. Eu me afastei desde que me casei. Sou uma filha ausente, não vou lá, não ligo. Às vezes nem apareço. Aliás, tem gente que acha que eu nem tenho pais. Meu irmão, ele não... Desculpa, gente. O meu irmão, ele não existe pra mim. Eu não desejo mal, mas me afastei pra ter saúde mental. Dani, mas eu sofri muito, sabe? Por ter pais assim. Mas eu só retribuí o que eles fizeram por mim. Quando me casei, eles também nem vinham me ver, não me ligavam. A minha ficha de tudo que aconteceu na minha vida só caiu depois de casada. Meu pai nem vem ver o neto, o único que ele tem. Minha mãe deixou de cuidar dele pra mim, pois por causa do negócio que ela falou que eu não queria vir na minha casa, mas a minha mãe também, além disso, a mãe dela nem liga pra ter notícias do neto, tá? Eu creio que essa história um dia vai ter um final feliz completo. Quando tiver, eu volto aqui. Vou cuidar do meu filho esse ano que vem colocar numa creche, arrumar um emprego, terminar a faculdade, ter minha independência financeira e realizar meu sonho. Mas eu não posso esquecer de que Deus ouviu a minha oração quando eu pedi uma família feliz. Eu achava que Deus mudaria meus pais e meu irmão, mas Ele agiu de outra forma e hoje eu tenho meus dois amores. Um beijo, obrigada pela sua atenção. Um beijo pra você também, Alice. Olha, eu fico feliz de você hoje estar bem. E esse final que você falou é muito legal, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Nossa, eu orava tanto a Deus, né, pra mudar a minha família, pra ser legal, ou mudar meu marido, ou mudar isso, mudar aquilo. E de repente não é... Assim, às vezes a gente pede de forma errada, né? A gente não tem que ficar pedindo a Deus pra mudar as pessoas. A gente tem que pedir a Deus, Deus me coloque num lugar então melhor, né? Assim, Deus sabe o que é melhor pra você, se você acredita em Deus. Então eu tenho certeza que Ele te tira dali daquele ambiente, te coloca num lugar, né, onde pessoas realmente te amam. Olha, amiga, a gente teve uma história parecida aqui no canal. Foi hoje, será? Que eu tô gravando esse vídeo? Deixa eu olhar. Mas a gente também teve uma Alice que contou uma história parecida com a sua. Eu vou falar pra você o que eu falei pra ela. Cara, infelizmente, eu sei que é a sua família, né? Mas você vai fazer o quê? Você não pode entrar na cabeça... Eles são pais, né? Então, eu não lembro, mas era uma Alice que ela falava assim... Que a mãe, né, perdoa a irmã várias vezes, alguma coisa assim. Mas, anyway, olha só. Eles são os pais do seu irmão. Então, talvez para eles seja muito difícil... deixar o seu irmão nessa situação. Eu concordo com você, eu concordo que eu acho que eles correm até um perigo, igual você falou, ele leva bandido lá, ele leva gente que não presta, ele faz um monte de coisa errada. Claro que com isso seus pais também estão passando, né, eu acredito, numa situação que não é legal. Mas, cara, o que você vai fazer? Não tem o que você fazer, né? Não tem o que você fazer nessa situação. São escolhas. E a escolha dos seus pais é ficar ali, como a escolha do seu pai foi ter essa vida dele, né, pacata, de... Tem pessoas gente, tem pessoas que elas se conformam com a vida que ela tem. Então, assim, talvez sua mãe e seu pai já até se conformaram de ter esse inferno de vida, infelizmente, vamos falar assim, de ter essa casa desestruturada, esse irmão que dá trabalho. Eles se acostumaram com isso, né? Você criticou a vida do seu pai ali, que seu pai nunca teve ambição. Gente, tem tanta gente que não tem ambição que vocês nem imaginam. Claro que eu acho que na vida a gente tem que ter ambição, sim. Eu acho que a ambição faz a gente pra frente, né? Não tô falando pra você ter aquela ambição de querer passar por cima de todo mundo. Não,
Mas a gente tem ambição, a gente quer melhorar de vida, né? A gente compra um carro, a gente quer um carro melhor, a gente compra uma casa, às vezes a gente quer uma casa maior. Então isso eu vejo como ambição, sabe? A gente querer ter as coisas ali até pra gente viver melhor. Mas tem gente que realmente não nasce com isso. A pessoa tá ali, ela para no tempo e fica, e não tem o que você fazer. Então assim, faça por você, faça pelo seu filho, seu marido, né? Volte a estudar sim, sabe? Não para. Você falou, ele se desistiu várias vezes. Não para, cara. Você tá no 8º período ali, procura uma creche, coloca seu filho, cuida da sua vida também. Mesmo que seu marido seja um amor de pessoa, é o que eu falo pra vocês. Vocês têm que ter independência financeira de vocês. E não é só pra ter dinheiro. É pra vocês, sabe? Se sentirem... nossa, eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu dou meus corre, que vocês também têm vida. Não é ficar dependendo da vida de outra pessoa, olhando a vida, porque senão você vai ficar igual ao seu pai, entendeu? O seu pai, ele nem tentava, você tenta, mas a partir do momento que você para, você corta ali também esses momentos aí que você quer, sabe? Você quer dar um salto na sua faculdade, você quer dar um salto na sua carreira. Então, tenha mais ambição sim na sua vida. Pense mais em você, no seu marido, no seu filho. Cara, se não dá pra conviver com pai, mãe, irmão, infelizmente, não tem o que você fazer. Você tem que, sabe? Olha, eu tô aqui, o que vocês precisarem eu vou estar aqui. Mas você vai fazer o quê? Você vai falar assim, olha pai, tira ele de casa, não deixa ele morar aí. Eles não vão fazer isso. Você mesmo já falou que eles passaram a vida inteira tirando seu irmão da cadeia, né? Ah, não posso gastar com você porque eu tenho que gastar com seu irmão. Tipo, eles é a escolha deles. E não tem o que você fazer. Mas você pode fazer por você, pela sua vida. Então volta pra sua faculdade, você tá no 8º período, termina isso aí, fia. Vai trabalhar na sua área, sabe? Tem creche, não é todo mundo... Eu, por exemplo, eu não tive nem mãe pra cuidar dos meus filhos. Então você se vira, bota numa creche, bota período integral. Ninguém morre por causa disso, não. Pode ter certeza disso, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!